O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nosso Senhor no Evangelho pede que nós tenhamos sal em nós mesmos. Vejam só, o sal, ele não serve apenas para temperar a carne, para deixá-la mais suculenta. Uma das finalidades da utilização do sal antigamente era também o de evitar a corrupção dos alimentos. Então, antes de existir geladeira, freezer, toda forma de resfriamento dos alimentos, muito se usava o sal, exatamente para evitar que aquela carne, por exemplo, apodrecesse logo. Como eu disse, uma das finalidades do sal é essa, é evitar a corrupção. E o sal faz isso, eliminando o ambiente propício para a proliferação daqueles organismos que comem, né, que destroem a carne. Ou seja, o sal ele serve como essa realidade que seca, que puxa o líquido que fica na carne depois que o animal é abatido, por exemplo, tirando, portanto, o ambiente de proliferação desses micro-organismos, fazendo com que a carne dure um tempo mais, fazendo que a corrupção seja mais lenta, fazendo que a corrupção não aconteça de imediato. Então vejam só, quando Jesus pede que nós tenhamos sal em nós mesmos, Ele está pedindo que nós tenhamos em nós a sua sabedoria, a sua palavra. Meditar a palavra de Deus, meditar os seus ensinamentos, é permitir que dentro de nós sejam secados, por assim dizer, os maus líquidos, as más intenções, os maus planos que tantas e tantas vezes podem vir até nós como sugestão e como tentação. Meditar a palavra do Senhor é permitir que a nossa vida seja salgada, por assim dizer, impedindo, portanto, a proliferação daquilo que nos leva à corrupção. Ter sal em nós mesmos significa isso. Ter sal em nós mesmos significa nós estarmos atentos à nossa vida. Nós vimos no Evangelho, Jesus é muito duro nas suas palavras.
Se existe alguma coisa na sua vida que é para você ocasião de queda e de pecado, arranca, corta, joga fora, se separe disso, abandone isso. É uma forma também de nós secarmos os maus líquidos da nossa vida, ou seja, de fazermos um verdadeiro exame de consciência, com sinceridade, para perceber o que é que na nossa vida prática, de alguma forma, está sendo para nós ainda praticado, ainda vivido, coisas às quais nós ainda expomos as nossas almas, muitas vezes de forma inconsiderada, e nesse exame de consciência ir retirando essas coisas. Temos a coragem de tirar essas coisas de nossas vidas. Como eu disse, secando os maus líquidos, retirando da nossa vida aquilo que nos leva à corrupção, retirando da nossa vida aquilo que nos leva para longe de Deus. Jesus termina o Evangelho dizendo: vivei em paz uns com os outros. Quantas vezes esses maus líquidos eles se dão no âmbito dos nossos relacionamentos? Esses maus líquidos, eles são esse ambiente propício para nós enveredarmos por uma vida sem caridade para com o próximo, para ferirmos o próximo, para não tratarmos bem aqueles que Deus colocou na nossa vida. Então vamos hoje nessa Eucaristia, suplicando de Deus primeiramente a graça de uma fidelidade à meditação à sua palavra. Meditar os mandamentos do Senhor dia e noite. Aprofundar os mistérios de Deus sempre e sempre, para que em nós não exista espaço para crescer nenhum micro-organismo espiritual e interior que venha nos tornar doentes nesse sentido. E uma vez meditando essas coisas, sermos nós sal onde nós estivermos. Que nós não colaboremos com aquelas circunstâncias que se tornam na nossa vida verdadeiros oásis da corrupção. Ambientes de fofoca, de mentira, de calúnia, de julgamento. Ambientes em que ficamos expondo a vida dos outros e espalhando pelo mundo essa corrupção, ao invés de sermos exatamente o contrário, aquilo que nosso Senhor pediu que nós fôssemos, de sermos sal nesse mundo, ou seja, de evitar a corrupção do mundo, pregando a palavra de Deus, vivendo essa palavra e parando em nós mesmos qualquer corrente do mal que esteja acontecendo nessa terra. Que Deus nos abençoe e nós possamos, nesta quinta-feira, em que celebramos a missa de Cristo, sumo e eterno sacerdote, juntamente com Ele, que se entregou para acabar com a corrupção do mundo, que Ele também venha em nosso auxílio, para que nós possamos participar deste grande mistério. Tende, pois, sal em vós mesmos, para que a vossa vida não seja corrompida e para que a vossa vida evite a corrupção das pessoas e do mundo à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.